Muito bem, gente. O nosso convidado de hoje é o Stephen Musner. Ele vai corrigir se estiver falando errado o nome dele aqui. E o Stephen, nosso convidado, ele se especializou numa técnica chamada Think Environment e também executivo coach. Ele é membro do International Coach Federation desde 2014, também é cofundador do capítulo Paraná. O nosso convidado é consultor em desenvolvimento organizacional, inovação e liderança. Ele tem mestrado em administração pela Universidade de Coimbra e Reino Unido. O nosso convidado ministra palestras e aulas sobre complexidade e inovação para a educação executiva. Trabalha como desenvolvimento de consciência usando a teoria integral e especificamente o modelo STAGES. Ele é especialista em abordagens de mudanças integrais e é um facilitador de processos, grupos e team coaching, com uma gama de metodologias de ponta, ajudando profissionais e empresas a criar novas habilidades, processos e sistemas para com as incertezas e a crescente complexidade. E a pergunta que nós fazemos aí para o Stephen é: por que coach, Stephen? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mário. Um grande prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Nós recebemos hoje um convidado, um coach internacional, né, Stephen? Você nasceu onde? Eu nasci na Alemanha. Que cidade? Perto de Stuttgart. É o alemão que mais fala bem o português, né, Stephen? Não, mas como você vai perceber durante nosso bate-papo aqui, ainda tem um pouco de sotaque. Há quanto tempo já no Brasil? Faz 6 anos. 6 anos. Por que coaching? Obrigado, Mário, de novo pela oportunidade de estar aqui falando contigo. Então, por que coaching? Então, provavelmente você conhece em um momento da sua vida, ou todo mundo conhece isso provavelmente, você tem um bloqueio, você não sabe mais o que fazer. Você entra numa posição na hierarquia, na sua empresa e percebe, falta uma coisa, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso lidar melhor com conflitos, eu preciso ficar menos impulsivos. E nesse momento é uma coisa boa para contratar um coach, porque todas essas habilidades você também pode desenvolver sozinho, mas é bem mais rápido e bem mais eficiente quando você contrata um profissional. Stephen, então vamos fazer uma pergunta que não está aqui no roteiro, mas é demonstração de maturidade por parte da empresa ou de pessoas reconhecer que é o momento de pedir uma ajuda externa? Muitas vezes também é uma iniciativa da própria pessoa. Então, ela percebe que ela recebe às vezes feedback do superior que algumas coisas não estão andando bem. E nesse momento ela precisa muita coragem para procurar um profissional, coragem que ajuda, coragem que mostra essa iniciativa. Porque você precisa ter vontade de mudar uma coisa. Mas muitas vezes também o superior percebe que aqui essa pessoa tem muito potencial. E eu estou vendo essa pessoa em uma posição de liderança, mas falta uma coisa. E nesse momento, um coach pode ajudar para criar uma nova habilidade. É um lapidar daquele profissional que já tem os requisitos para determinado cargo, posição, mas falta um lapidar, um que a mais, Sim. É isso? Sim. Por exemplo, as pessoas às vezes têm problemas para lidar com conflito. Nesse momento, nós como coaches, podemos, em processos de desenvolvimento, que tem várias formas, mas normalmente são processos de médio prazo, não tão longe, 6 meses talvez, ajudar a criar novos músculos, às vezes eu falo, novos músculos que ajudam para lidar com esse desafio. O Stephen, aí o pessoal de casa pergunta, mas Stephen, o coaching, ele tem que estudar para aquilo, ele se prepara para aquilo? Como é que ele faz? Ele tem que se aprofundar para fazer esse trabalho de coach?
Qual é o conhecimento que ele tem, que ele vai buscar para poder emprestar para esse momento ali, decisão? Sim. Muitos coaches também aprenderam isso durante a vida. Eu estava falando hoje com um colega meu que, por exemplo, eu conheci um coach que tem 7.500 horas de coaching, mas ele começou nos anos 70. E nos anos 70 não chamava isso coaching ainda. Então, é um pouco difundido o nome ainda, né, nos anos 70. Sim. Então, se bem que é uma profissão já antiga, né? Mas a nomenclatura é bem atual ainda. A nomenclatura é bem atual. E as pesquisas mostram também que o coaching é bem eficiente, porque ele cria um espaço, muitas vezes ele cria um espaço para que a pessoa possa se desenvolver e cria também essa vontade para se desenvolver. Mas voltando para a sua pergunta, então tem coaches que são naturais, que aprenderam isso durante a vida, mas tem muitos cursos no mercado onde você pode aprender, fazer o primeiro passo. Mas muitos coaches também procuram linhas diferentes. Alguns começam com ferramentas, depois trabalham com o corpo, também trabalham com sombras ou crenças limitantes. Nós mesmo, eu também, nossa abordagem, que se chama Thinking Environment, em português usamos ambiente para pensar ou ambiente de pensamento. Essa abordagem trabalha um pouco com crenças limitantes, como você pode tirar crenças limitantes. E por isso é um pouco diferente que outras abordagens no mercado. Essa crença limitante, ela pode se instalar na vida do profissional em qualquer momento? Ou algo que ficou lá no passado e que se desencadeou naquele momento da vida? Eu não posso, não tenho condição de ir para frente. Como é que é isso? E eu já aproveitando, já que você tocou nessa técnica, que é o Thinking Environment, é nova essa técnica? Fala pra gente como é que é a abordagem dela. Eu acho que é bem complementar com outras técnicas que coaches usam, porque coaches normalmente trabalham muito com uma escuta ativa. E nós trabalhamos especificamente com isso, porque então, coaches também sempre ajudam a outra pessoa a criar as próprias soluções para os problemas. E isso nós fazemos, exatamente isso nós fazemos também. O coach é um facilitador, no caso? Coaching não é necessariamente um expert sobre conteúdo, é um expert sobre processo. Sobre o processo. Mas ele ajuda o seu coach a desenvolver o processo. Ele não interfere na tomada de decisão. Ele mostra opções. Muitos coaches trabalham assim, mas na nossa abordagem é ainda um pouco diferente, porque nós acreditamos profundamente que a pessoa que tem um problema também tem a solução. E significa que cada coisa que eu posso falar para a outra pessoa pode desviar, pode fazer que a pessoa desvie do próprio pensamento. E o que nós queremos que a pessoa procura o próprio pensamento. Então nós estamos como seres humanos preparados para responder para uma pessoa. Por exemplo, em reuniões, as pessoas estão interrompidas depois de 20 segundos na mídia. Então, assim, você nunca consegue pensar por si. Você nunca consegue terminar o seu próprio raciocínio. E como nós trabalhamos, nós nunca interrompemos a outra pessoa. Então, às vezes, trabalhamos também com muito poucas perguntas, porque cada pergunta pode ser uma interrupção do pensamento da outra pessoa. Bom, eu já perguntei para outros coaches que aqui estiveram, todo o processo de coach tem um início, meio e fim. Sim. No final desse processo de coach aqui, o coach que passou por essa técnica do thinking, o que ele fica, o que ele ganha no final, o que acrescenta, qual é a melhora que você consegue determinar no final desse processo? Com certeza ele vai aprender como é esse processo de pensar por si, de criar as próprias soluções, que é uma habilidade muito importante para as pessoas, que
especialmente interessante para líderes. Às vezes, hoje tem menos e menos trabalhos onde você precisa falar para a pessoa, coloca parafuso aqui. Hoje, muitas vezes, as pessoas precisam descobrir o que elas precisam fazer, conseguir pensar por si. Então, eles aprendem também uma certa iniciativa, uma certa autonomia. Então, eles desenvolvem a própria coragem como autonomia. Fazendo aí uma analogia com o futebol, é aquele atacante que não tem medo de chutar gol, né? Tá ele e o gol. Ele vai para frente e chuta. Sim. Não é aquele que faz o passezinho para o lado, espera que o outro chuta. Ele tem coragem de dar o pontapé e acredita no seu potencial. Isso acontece também, mas ele também tem a consciência no momento tomar a decisão que é necessário. Pode ser melhor dar um passe para uma outra pessoa. Então, ele cria essa é uma analogia que eu adorei mesmo, porque ele também cria as habilidades de chutar o bola, às vezes, o que falta. Porque muitas vezes o profissional já tem a sua qualificação no mercado e quando ele passa para um cargo de liderança, de chefia, ele tem que ter mais essa atribuição que é a tomada de decisão, que antes ele só era um técnico, aquele que põe, usando um termo, põe a mão na massa. Sim. Agora, muitas vezes, ele não vai colocar a mão na massa, mas ele vai delegar a outros, ele tem que ter essa tomada de decisão, sim ou não, agora, né? E é muito comum, as pessoas chamam, e agora, chefe, o que nós fazemos? Sim. Então, ele tem que estar preparado para essa tomada de decisão. Sim. Aí entra essa ferramenta com eficácia? Sim. Então, até tem um conflito aqui, às vezes. Quando nós entramos numa organização, e um líder quer contratar nós como coach, uma das primeiras perguntas que nós fazemos é: você mesmo quer que essa pessoa pense por si? Porque quando a pessoa começa a pensar por si, ela aprende, ela fica mais, você pode confiar mais na pessoa, mas às vezes também você deve escutar coisas que você não gosta de escutar. O Stephen, fala pra gente sobre iniciativa e autonomia. A iniciativa e autonomia é uma coisa bem interessante também. Então, como eu falei, muitas vezes nós não estamos acostumados a pensar por si. Pensar significa também olhar um pouco mais para os próprios sentimentos e os impulsos, mas muitas vezes acontece que isso não temos acostumados nisso, mas com esse processo nós criamos essa vontade, esse destemor, essa coragem de ir além, de começar uma coisa, perceber que eu sou capaz de fazer isso, começar uma coisa, ir até o fim, celebrar e fazer uma outra coisa depois. Bom, nós preparamos uma pergunta final aqui. Preste atenção, olha só. Para que fases da vida esse tipo de coaching que você fala pode ser importante? Qual é o momento certo? Esse é o momento? Quais são as fases? Bom, depende um pouco também da maturidade da pessoa, mas esse exemplo que você deu é excelente. Uma pessoa que entra numa posição, nesse momento, ela precisa por si também, tomar as próprias decisões. Porque tem que ter o querer, né? Sim. Tem que ter o querer da pessoa. Sim, a pessoa precisa querer isso. Então, mas normalmente os líderes também percebem quando uma pessoa tem potencial para fazer isso. Então, eles convidam isso, mas às vezes eles descobrem durante o processo que ela tem problemas de comunicar ou dar feedback, umas coisas assim. Pelo teu expertise como profissional da área, já com muitas horas de processo de coaching, a comunicação é o pior entrave dentro de um sistema operacional? Comunicação pode ser... Nós também trabalhamos muito com team coaching e em coaching entre equipes, e lá várias vezes
comunicação pode ser um problema, ou, especialmente em reuniões. Você conhece também reuniões que às vezes são um pouco difíceis. Mas comunicação é muitas vezes um ponto de partida para um coaching. Bom, nós vamos colocar aqui na tela, para você que quer conhecer um pouco mais do trabalho desse profissional, que é o Stephen Musner. Perfeitamente. O telefone é o 3906, está aparecendo aí na tela, né? 3906-0424, é isso? E também tem o celular 99121-3954. Esse é o site, né, da tua empresa, lp.musner.co/coaching. Para você, e também tem uma página no Facebook, que é facebook/Musner, é isso? Sim. Queria que você deixasse o recado final para quem está te ouvindo aí. Então, eu acho que fazer essa última pergunta que eu fiz antes. Você mesmo quer pensar por si? Aí a pessoa vai responder. Se você quer aprender a pensar por si próprio, essa é a oportunidade de você conhecer o trabalho do coach. Musner, obrigado aí pela tua presença. Obrigado também. Olha, bacana. Coloca a vinhetinha aí na tela, Momento Coach.